Está aqui conosco o ex-deputado estadual João Fernandes, comentarista político aqui do Master News, me permita assim tratá-lo. E eu queria já uma interpretação dele a respeito dessa desistência de Nilvan Ferreira. Boa noite, João. Boa noite. Ser renovado, estar aqui com você e com os seus telespectadores da TV Master. A decisão de Nilvan me parece uma decisão muito inteligente. Há momentos que você tem que dar um passo atrás para depois dar 2 passos à frente. Nilvan vinha encontrando dificuldade de unir, eu diria assim, essa direita, se é que se pode falar em direita verdadeiramente na capital do estado, né? E ser o candidato. Apareceu o Queiroga, candidato da preferência de Bolsonaro e também da preferência de Wellington, que é o presidente do partido. Ele viu, encontrou essas dificuldades, refletiu com certeza profundamente. Ele é um rapaz inteligente, ele é informado, ele conhece bem a política, porque militou como jornalista ou radialista da Paraíba por muito tempo. Ele, com certeza, ele tem uma visão clara e objetiva desse processo. Deu 2 passos atrás e que depois ele vai querer dar 2 passos à frente, e isso ele anunciou no discurso, né? Por outro lado, ele é convidado, né, a ser candidato em Santa Rita, onde ele obteve uma expressiva votação. Ele vai, ainda assim, se quiser ir para Santa Rita, terá uma boa campanha, mas poderá colaborar, inclusive, com os candidatos, com um dos candidatos a prefeito da cidade de João Pessoa, porque ele é uma pessoa muito conhecida, ele é muito popular, ele tem, digamos assim, penetração na capital do estado, e isso é muito importante, inclusive para ajudar o outro, já que ele não pode, ou não poderá, ou não deverá usufruir do prestígio que ele tem aqui na capital do estado. Mas, no meu entender, foi uma decisão muito inteligente, porque os resultados poderiam não ser muito bons para ele. E ele, com competência, deu o seu passozinho atrás e depois pretende dar 2 passos à frente, porque é assim que se faz quem usa a razão. A gente tinha 5 pré-candidatos a prefeito de João Pessoa. Eu vou dizer 5 porque eu considero o PT um pré-candidato apenas, né? O partido só vai lançar um nome que será escolhido internamente, entre Luciano Cartacho ou Cida Ramos. Então, agora cai para 4, ou seja, houve um enxugamento do número de competidores ali virtualmente com potencial de vencer a eleição. Quem mais se beneficia, na sua opinião, com a existência de Nilvan? Mas eu não domino profundamente o perfil político-eleitoral do povo de João Pessoa. Mas a impressão que eu tenho, até pelo esse relacionamento que eu tenho com esta cidade, uma das pessoas que há de se beneficiar disso é Cícero Lucena. Nilvan tem uma penetração nas massas populares. E, coincidentemente, o Cícero também ocupa uma boa parcela desse espaço. Sobretudo Laura Emília Lucena, né? Laura Emília disputava com o Nilvan essa conquista desse eleitor de uma forma ali muito acirrada, ficou claro na eleição de 2020 aqui. Não é só a Laura Emília. A Laura Emília é uma mulher inteligente, importante, tem um papel significativo nas lutas de Cícero. É o conjunto da equipe, né? É o jeito de Cícero, o jeito de Laura Emília, e essa composição lhes dá condições, digamos assim, de desempenhar um bom papel político, administrativo e, notadamente, eleitoral. Então, este eleitor popular de João Pessoa, ele fica, de certo modo, liberado, né, para, digamos assim, escolher outro candidato. Embora se tenha que se reconhecer que Nilvan, ainda assim,
poderá, digamos assim, influenciar no pleito eleitoral da capital do estado. Então, no meu entender, o maior beneficiário dessa história há de ser Cícero Lucena. É uma opinião que é compatível com a minha. Na minha É? avaliação também, o atual prefeito é o maior beneficiado. Mas outros nomes também se dizem animados, comemoraram. Por exemplo, o ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que agora a única candidatura da direita que representa o bolsonarismo é a dele. Ou seja, não há mais uma fragmentação desse espectro ideológico na disputa, o que ele se diz fortalecido com essa retirada da pré-candidatura de Nilvan. E havia um grupo ali fazendo uma resistência chamado Triunvirato à decisão de Bolsonaro, que era, além de Nilvan, Cabo Gilberto Silva, deputado federal, e Valber Virgulino, deputado estadual. Daniel está aqui com esse tripé na minha frente. Se você quebrar uma perna desse tripé, ele vai ficar manco. Capenga. Então acabou o triunvirato, né, João? Na verdade, nós não sabemos se eles vão caminhar juntos. Se eles vão se submeterem, o Nilvan, pelo visto, não se submeterá. Pelo visto, né? Eu não sei o que ele vai fazer depois. Porque é aquela história, existe umas obras em quadrinhos que dizia, usavam um jargão, um argumento fascista. Quando não puder vencer o inimigo, alice a ele. Eu não concordo com isso de jeito nenhum, pelo contrário, eu combato isso violentamente. Quando você não puder vencer o inimigo, você faça como o camaleão. Vá lá no pé do pinhão, se alimente, se prepare, se qualifique, volte para enfrentá-lo com toda a dureza necessária. Eu não sei o que fará o Cabo Gilberto, o Valber Virgulino e o Nilvan. O Nilvan não quis dizer o que fará nesse negócio. Agora, a gente tem que tomar um certo cuidado, que essa história de direita e de esquerda, isso torna-se muito genérico, né? Ou muito amplo, né? Para a nossa realidade. Será que, efetivamente, nós teríamos aqui em João Pessoa 20% de esquerda mesmo? Esquerda no sentido mais progressista da palavra. Será que nós teríamos 20% de eleitores mais conservadores? Ou seja, o restante do eleitorado, nós teremos 60% desse eleitorado, digamos assim, tem posições massivas. Porque como se afastou um pouco do debate político a questão das lutas de classe, classe operária e classe patronal. Isso está afastado. Nós vivemos numa sociedade de massa. Ou seja, você junta do plebeu ao príncipe, né? Tudo, às vezes, dentro de uma tendência política ou de uma facção, ou tendo as mesmas posições político-eleitorais em uma campanha. Daí porque as pessoas precisam ter cuidado, que de algum modo favorece a candidatura do Dr. Marcelo Queiroga, favorece, sim, porque aqueles que acreditavam nas convicções ideológicas direitistas de Nilvan, certamente podem, digamos assim, migrar para essa candidatura. Mas é bom a gente ter um pouco o analista, ou quem quer ver a realidade política, porque se você analisa só com paixão, você vai dizer que o Cícero é bom, que Luciano é ótimo, que Cida é espetacular, que Marcelo é extraordinário. Eu estou usando esses adjetivos assim meio diferentes, mas, na verdade, o que estou querendo dizer é que o eleitor, o cidadão, pode querer, efetivamente, rotular alguém dessas coisas. Mas a realidade é outra, né? A realidade é outra. Nós vamos ter, digamos assim, uma bela campanha. Ela vai ficando mais rica. Você fala em 4, nós não sabemos, que tem os chamados partidos nanicos. Os pequenos, nós não sabemos o que é que eles vão fazer ainda. Nós não temos certeza absoluta de que o PT terá a candidatura. Você tem essa certeza absoluta? Existe uma pressão muito grande do bloco do atual prefeito Cícero Lucena, sobretudo dos seus aliados mais próximos, no sentido de
uniformizar a base do governador João Azevedo com a base do prefeito Cícero Lucena. E para que essa junção, para que essa repetição ocorra, falta só o PT. Porque toda a base de João Azevedo já está fechada com Cícero. Só falta o PT fechar com Cícero para João Azevedo ter a base dele inteira apoiando Cícero Lucena. E é uma cobrança que os ciceristas fazem ao governador João Azevedo e ao próprio presidente Lula também, que tem o apoio dessa base aliada de João Azevedo aqui no Estado, tem o apoio do governador do Estado, teve o apoio do governador do Estado e teve o apoio do próprio prefeito Cícero Lucena, que declarou que no segundo turno votou em Lula para presidente. Muita gente não acreditou, mas ele declarou, e eu acredito na palavra dele, que ele votou em Lula para presidente. Agora, é bom destacar também que dentro desse processo, e o senhor é testemunha disso, Cícero tinha um grande amigo no processo, que chama-se Geraldo Alckmin, né, com quem ele tinha uma relação pessoal, que era o vice de Lula. Ele não tinha relação com o próprio Lula, mas tinha uma relação com Alckmin, talvez tenha facilitado esse entendimento. Mas para a eleição municipal, e aí eu já queria também uma avaliação sua, no primeiro turno ou no segundo turno, qual a diferença do apoio do PT para Cícero? Se esse apoio vier no primeiro ou se só vier no segundo, no caso do PT, não conseguindo levar o seu candidato à final? Eu acho que se o PT não puder, e talvez brigue por isso, e tenha até razão, que o ideal era que nós tivéssemos, cada partido tivesse seu candidato, que pudesse apresentar suas propostas, discutir os problemas da capital do estado da Paraíba e, ao final, aqueles que fossem os majoritários, eu diria assim, né, iriam para o segundo turno. Se o PT não acompanhar Cícero agora, é provável que ele acompanhe Cícero Lucena no segundo turno. Até por isso, né? É a base de João Azevedo, o PSB já está fechado com o João, e nós dizíamos aqui que acreditávamos na palavra de João e achávamos que essa aliança de João com Cícero é uma aliança muito forte, ela operará no presente e, quem sabe, operará no futuro. Aliás, a propósito desse futuro, hoje no Live Master, Alex Filho trouxe uma informação que ele colheu das fontes dele, fontes que se relacionam com uma proximidade muito grande em relação aos censos decisórios do poder aqui no estado da Paraíba, de que está sendo gestada uma ideia, ainda em fase embrionária, mas que seria Cícero Lucena, o nome preparado do bloco de João Azevedo, para unir todo o grupo como candidato ao governo da Paraíba em 2026, sendo reeleito prefeito de João Pessoa. Haveria uma substituição do candidato a vice, do jovem Léo Bezerra, que é quase uma unanimidade entre os ciceristas, pelo nome que é mais próximo a João Azevedo, que é o do seu secretário mais umbilicalmente ligado, né? Porque eu digo isso porque eles estão desde 2011 despachando um com o outro, são aí 13 anos de convivência, porque ele era o executivo de João Azevedo na Secretaria de Infraestrutura. Deusdedito Queiroga, o souzense Deusdedito Queiroga, seria o vice de Cícero agora, para que Deusdedito fosse o prefeito de João Pessoa. E aí, na articulação, avança a fonte de Alex. Cícero, tendo Deusdedito como vice, seria candidato a governador da Paraíba, com apoio de João Azevedo, que indicaria como candidatos ao Senado Hugo Mota pelo Republicanos e Daniela Ribeiro pelo Progressistas. E João Azevedo iria para uma decisão, que aí seria de foro íntimo, de permanecer ou não no governo. Se permanecesse no governo, estaria mantido o entendimento. Se ele saísse, sairia para deputado federal. Eis o X da questão, ficando aí aberta a vaga de vice. Você acredita nesse acordo? Eu até disse a Alex o seguinte, olha, é um acordo genial do ponto de vista de contemplar todas as partes, só tem um problema, é um teste de fidelidade para todos os lados, né? Será que todos os lados vão cumprir? Com um desafio. A oposição seguramente vai jogar iscas, trabalhando com o que o ser humano, sobretudo o político, tem de mais vulnerável,
A vaidade. Hugo Mota, venha ser candidato a governador pela oposição com apoio do grupo inteiro. Lucas Ribeiro, venha ser candidato da oposição com apoio do grupo inteiro. Enfim, é um desafio para todos cumprir um acordo como esse, né, João? Olha, embora eu tenha dito aqui que não descartassem a possibilidade de Cícero ser candidato, lembra-se disso? Lembro, sim. Não se descartasse a possibilidade de Cícero vir a ser candidato a governador. É natural a cogitação. Ricardo Coutinho, reeleito, foi candidato a governador e venceu. Luciano Cartacho, reeleito, era candidato a governador. Há quem diga que favoritaço para ganhar a eleição, faz ali uma lambança, desiste, inventa Lucélio, perde a eleição. Mas é natural essa cogitação, né? Então, por isso eu usei uma expressão, essa correção de entendimento, esse relacionamento perfeito, Cícero e João, eu disse que ele vai operar agora e provavelmente no futuro. Eu estou repetindo esse argumento aqui agora. Então, eu sempre achei que o prefeito da capital reeleito, ele está autorizado a disputar as eleições. Claro que ele vai tentar fazer isso com João Azevedo, não tenho um pingo de dúvida. Mas é uma hipótese que é provável, que Alex pesquisou, ele ouviu gente bem informada, ou ele está muito bem informado, ou ele é um excelente analista e está vendo o jogo político como se desenvolve aqui no estado da Paraíba e a sua configuração. Agora, a gente tem que observar que tem essa história de Lucas, se João sai, Lucas vira governador. Certamente vai desejar ser candidato à reeleição. Por outro lado, tem Adriano Galdino, que ninguém despreze, digamos assim, o trabalho que ele vem fazendo com o tal do PR, a maior bancada que tem na Assembleia. Não há conflito entre ele e o Hugo Mota, porque o Hugo Mota quer ser senador. Ele não quer ser senador. Pelo que eu entendi, ele quer ser governador do estado da Paraíba, doutor. Pelo que eu estou percebendo, porque é com algumas ações, alguns atos e alguns argumentos apresentados, com certos discursos, a gente vai descobrindo as pretensões dos concorrentes. O avô, Edivaldo Mota, né, faleceu muito jovem, com 53 anos, só ocupou cargos legislativos, né? Você conheceu de perto, né? Fui colega dele de bancada na Assembleia Legislativa. Nunca foi para o Executivo, sempre no Legislativo. Sempre, porque é a realidade quem determina os passos do seu e do político de igual modo. Às vezes a conjuntura não nos é favorável para a gente postular uma eleição majoritária. Quando menos se espera, surge a oportunidade e o cara vai lá, disputa e ganha as eleições ou participa das eleições. Edivaldo não teve esta oportunidade, mas o irmão dele teve. Edmilson Mota foi prefeito lá de Patos, a esposa dele também, Francisca Mota, né? E o genro, prefeito, então, de modo que é muito fácil. Então, essa situação aqui do quadro estadual não está definido, depende muito das eleições que vão acontecer, da eleição do prefeito de Campinas, da eleição do prefeito de João Pessoa e desses candidatos que estão se colocando. Porque se coloca hoje a candidatura de Lucas. E, de igual modo, se coloca a candidatura de Adriano. O Adriano já chegou a dizer, em dado momento, que João poderia ter 2 candidatos a governador. E os 2 votaram nele para o Senado. Você é testemunho, deve ser testemunho autorizado disso. Sim. Então, essas expressões, essas declarações têm que ser anotadas num cantinho assim, porque elas não são desprezíveis. Elas podem ser utilizadas a posteriori para poder fazer análise objetiva. De modo que essa história, a possibilidade de Cícero ser o candidato de João, não é nada distante. É plenamente possível. Quem sabe voltaria Daniela
para o Senado, o Hugo Mota. Agora, isso significava sacrificar João Azevedo, ou permitir que ele viesse a ser deputado federal, puxador de votos aí, e ter um papel importante. Mas você usou uma palavra há poucos instantes. A vaidade move tanto as nossas pretensões. E a oposição vai trabalhar com a vaidade de quem está do outro lado. Claro. Você é testemunha na política, funciona muitas vezes assim. Olha, venha para cá que o lugar de cá tem um posto melhor. Efraim Filho tem feito isso com Romero. Vamos entrar agora, a partir de agora, na política de Campina Grande. Se você me permite, a gente está analisando apenas e tão somente, eu diria assim, o lado governamental. Isso. A gente Fica não à vontade para analisar a a oposição. gente não tem trazido para o tabuleiro, né, o lado das oposições. Quem seria o candidato das oposições? Um Efraim, um Romero Rodrigues, né? O Pedro ousaria ser candidato outra vez, né? Se as candidaturas do governo não conseguem costurar ou manter a sua unidade, se isso aqui se fracionar, não pode sair um candidato a governador? Porque o pior candidato de oposição, do outro lado, eu diria assim, é aquele que sai de perto de nós e vai para o outro lado, porque ele leva uma parcela da nossa força para juntar-se com a força do outro. E é a soma, essa soma pode levar a uma eleição ou pode complicar um processo político eleitoral. Isso nós estamos cansados de ver e de observar. Tem um folclore que diz que quem ganha a eleição é dissidência. E nós tivemos aqui na Paraíba já muitas dissidências que decidiram a eleição. Aqui a gente tem uma tradição de ter 3 blocos, né? E sempre o 2-1 acaba prevalecendo. Existe essa tradição. Tanto é que eu lembro que Ricardo Coutinho se juntou com Cássio para derrotar Maranhão. E se juntou com Maranhão para derrotar Cássio. Então, tem sempre essa equação que fecha. Agora, talvez essa lógica não esteja tão clara para a gente sobre esses 3 blocos. Mas ainda na oposição, tem uma história lá em Campina que o sonho do atual prefeito Bruno é ter como vice Micheline Rodrigues, porque aí ele teria a garantia de que permaneceria aliado de Romero Rodrigues, e se ele saísse para tomar uma vaga que Romero está cobiçando, de candidato a governador, de repente, ele deixaria a prefeitura na mão de Romero. E aí destensionaria o processo. Mas o que a gente recebe também de pessoas ligadas a Romero são relatos assim absurdos a respeito da falta de carinho do prefeito Bruno Cunha Lima desde o primeiro dia da gestão com o grande fiador da sua eleição, que foi o ex-prefeito, deputado Romero Rodrigues. Você ainda acredita, João, o senhor ainda acredita na permanência dessa aliança? Olha, ela tem muito para permanecer. Tem muita gente trabalhando diuturnamente por essa manutenção. E o Romero, como bom mineiro, né, é um paraibano de Campina Grande, mas é mineiro demais. Ele é sempre calado, não diz nada, não anuncia nada. Ele tem mágoas profundas pelo tratamento que tem recebido de Bruno. Me parece que o Bruno não tem sido tão hábil quanto necessário, porque em política, às vezes, a gente tem divergência, a gente tem um aliado que até que nos incomoda, mas você tem que entender uma coisa, ele é aliado. Ele contribuiu com o sucesso, com a vitória da gente. Você acabou de dizer, e é fato, Romero foi fundamental para a eleição de Bruno. Romero não foi importante. Importante é o estágio anterior. Ele foi fundamental. Ele foi fundamental para a eleição de Bruno. E, por mais que a gente reconheça que Bruno tem todo o direito de exercer um mandato com autonomia, com independência, ele tem também o dever de lealdade ao seu companheiro. Não é de submissão.
é de lealdade, de cortesia, de lianeza, certo? E acusam o Bruno disso, né? É um rapaz brilhante, inteligente, é uma família tradicional de Campina Grande, né? É, fala muito bem, né? Se expressa muito bem, está tentando resolver os problemas de Campina Grande, mas ele tem que cuidar dessa parte política. Porque política é, sobretudo, relacionamento. Política é, sobretudo, relacionamento. Desse tal de relacionamento, você produz resultados extraordinários. E se ele não se relacionar, ele não, todo político que não se relaciona bem com os políticos, com as lideranças, ele, digamos assim, ele fracassa. Ora, se Bruno não está conseguindo se relacionar com seu, digamos assim, patrono, que é Romero, ele tende a fracassar. E se Romero, se é verdade o que me disse Tovar esta semana, que Romero é candidato, eu só acredito quando eu ver Romero candidato a prefeito de Campina Grande. O deputado Tovar Corrêa Lima lhe confidenciou essa semana que Romero é candidato a prefeito. Eu peitei o nosso querido Tovar Corrêa Grande Lima. Amigo seu. É gente fina, um jovem, inteligente, brilhante, um deputado. Dona Glória tem como um filho, né? Dona Glória foi também muito importante na eleição de Tovar vereador e, consequentemente, na eleição de deputado. Às vezes, aquele apoio inicial que nós recebemos, ele é o pontapé que você precisa para fazer uma carreira. E Tovar está fazendo essa carreira e muito bem apoiado pela família, por Fernando Catão, Glorinha Cunha Lima e boa parte dos Cunha Lima. Eles também, apesar desses conflitos que estão acontecendo, eles ainda são aliados. E diz o povo, eu não sei se isso é verdade, né? Que família assa, mas não come, né? Esse ditado o senhor falou aqui no último programa, eu fiquei refletindo sobre isso. Assa e às vezes assa até sem óleo, sem manteiga. Mas não come. Mas não come, né? Eu vou fazer o seguinte, o nosso convidado, ele esteve ontem presente, confere, nesse evento que marcou a política de Campina Grande, promovido pelo governador João Azevedo. Eu queria, Gildo, não precisa colocar o áudio, somente as imagens para interagir com a narração aqui do nosso convidado, que lá esteve, o evento que teve como protagonista o PSB, o governador João Azevedo e o secretário de Saúde, Johnny Bezerra, que é o nome que está sendo apresentado lá em Campina Grande. A gente vai exibir apenas as imagens e eu já queria uma análise de quem lá esteve. O sentimento mesmo, essa candidatura de Johnny Bezerra é para valer, João? Olha, eu não posso dizer isso. No entanto, eu participei ontem, não apenas da assinatura da ordem, acompanhei, né, a assinatura da ordem de serviço pelo governador do Estado para a construção do hospital, das clínicas de Campina Grande, lá perto do Hospital do Trauma, do Hospital Regional de Campina Grande. É um evento importante para a cidade, uma iniciativa muito importante para Campina. Depois eu fui até a Secretaria de Governo, como eu costumo chamar, o escritório de representação do governo da Paraíba, porque lá tem um gabinete do governador, tem um gabinete do vice-governador, tem a Secretaria de Ação Política, né? Então, uma estrutura, inclusive, muito boa, por que não dizer, melhorada substancialmente. Porque antes nós tínhamos só uma parcela daquele grande prédio. A outra parte era ocupada pelo Ministério Público da Paraíba. O Ministério Público devolveu ao Poder Executivo, e o Poder Executivo fez uma estrutura, eu digo, muito boa lá em Campina. Então, estivemos lá também nesse aí, em seguida fomos lá para o Hotel Garden, o grande centro de convenções. Estamos com imagens na tela, inclusive, do Hotel Garden. Vamos lá. O grande centro de convenções de Campina. A plenária, porque na verdade era a plenária do PSB, eu diria que o PSB regional, certo? E nessa plenária apresentaram o Dr. Johnny como um dos candidatos.
Mas a decisão em Campina Grande vai depender, não é só de Jônio, não é só do governador. Lá tem uns 10 partidos que pretendem se coligar. E essas forças democráticas e populares de Campina Grande, elas influem de algum modo. E lá estava também acompanhando tanto o Jônio quanto o Inácio Falcão, os dois acompanhando João passo a passo na cidade. De sorte que o candidato deve ser ou Jônio ou Inácio Falcão. Para mim não será nenhuma surpresa se o candidato for Inácio Falcão. Para mim também não, e para Alex também não, porque a gente avalia o seguinte, no Live Master ontem nós falávamos sobre isso. Johnny Bezerra é um nome que seria bom para a composição de uma chapa representando ali o governador, é uma cara nova. Vice bom que não tira votos, não é verdade? Então, o Johnny não tira votos. Só que o Johnny ainda está muito verde para uma disputa dessa envergadura de prefeito de Campina Grande, pela falta, talvez, de vivência na política local. Campina é muito bairrista, Campina tem muito essa exigência de ser alguém que tenha um cotidiano ali na cidade. Eu até cheguei a dizer, olha, o nome de Enivaldo, não subestimem não, viu? O nome de Enivaldo vai aparecer bem em pesquisa, porque ele mora na cidade, mesmo com 89 anos, mas as pessoas o veem. Então, não subestime esse nome. O nome de Inácio Falcão dispensa comentários, vereador de vários mandatos, deputado estadual no 3º mandato, já sai eleito de Campina Grande, praticamente toda eleição, foi candidato a prefeito, teve cerca de 22% dos votos, uma votação expressiva. E não era o candidato do governo. No governo, o governo estava com a Ana Cláudia. O candidato do governo tem um peso. Isso, era a Ana Cláudia, né? Qualquer incremento que for dado à candidatura de Inácio, ele pode, digamos assim, avançar substancialmente, porque o governo é importante. O governo tem um percentual de Campina. Nós não sabemos se são 20, 30, 25. E isso, quando agregar-se a uma candidatura que já tenha uma densidade, pode, digamos assim, alavancar uma candidatura e disputar bem a prefeitura. Aí tem esses nomes do Fórum Pro Campina, que são nomes da esquerda, mas sem menor conhecimento, enfim, sem menor projeção. Mas é do Fórum Pro Campina. É do Fórum Pro Campina, mas assim, abstraindo Inácio, que já tem uma experiência política, tem um nome que o PT colocou, o Márcio Caniello, o nome do PDT, o André Ribeiro, são nomes de menor força para um desafio dessa monta. Aí o PSD da senadora Daniela já lançou ontem 3, anteontem, lançou o nome dela, o nome da secretária Rosália Lucas, que é uma pessoa muito competente, muito eficaz, tem feito um grande trabalho na Secretaria de Turismo, mas também, evidentemente, não está pronta para um desafio desse tamanho, disputar a Prefeitura de Campinas já na primeira oportunidade, e o da vereadora Eva Gouveia, que me parece que também não estaria com a envergadura para esse embate. O nome, na prática, que tem chances de aparecer como competidora para vencer a eleição seria o da própria Daniela, né? Que me parece que está meio ali ainda retraída, talvez cautelosa, porque 2 anos depois vem uma eleição que é importante também para ela, o destino dela, do filho, politicamente falando, vão estar ali num momento de espada na cabeça, né? Ou é a reeleição dela, ou é a reeleição do filho, então é muito complicado. E surge essa fala do Republicanos, dizendo o seguinte: vamos esperar Romero até o último dia, até o dia da convenção. Não temos nenhuma pressa, Romero pode relaxar à vontade, o Republicanos não vai tomar nenhuma posição antes da sua posição. Ou seja, na prática, hoje eu tô num clima musical, né? Tinha uma música de Magníficos que dizia me usa, me abusa. É o que o Republicanos está dizendo com Romero, me usa, me abusa, porque estarei aqui te amparando para que você continue massacrando Bruno Cunha Lima com esse suspense. Essa aqui é a realidade. Então, está confuso o quadro ainda, João, lá em Campinas. Mas, então, tem essa possibilidade de ser Inácio e também o próprio doutor Jônio. O doutor Jônio tem uma relação boa com Campina Grande. Ele é médico já há bastante tempo da cidade. Agora, claro, ele não tem a experiência política que outros concorrentes apresentam neste exato momento. Então, e essa posição interessante, né?
essa tática do PR, né? Isso é uma ação tática perfeita, certo? Hein? Porque eles estão apostando exatamente, eles não estão fechados com a candidatura desses outros partidos. Eles estão com a porta aberta para Romero Rodrigues, que podem fechar a porta em favor de Romero, mas podem continuar no campo das oposições. E isso é sinal de que, no futuro, pode ter repercussão. O senhor chegou a acompanhar a foto de Cícero Lucena com Veneziano aqui no Folia de Rua, os dois ali juntinhos? Isso pode trazer algum reflexo, se houver essa aliança aqui em João Pessoa, de Cícero com Veneziano anunciando apoio a Cícero aqui na capital, pode ter reflexo lá em Campina Grande ou dá para separar as duas, na sua opinião? Veneziano pode fazer também, hoje no meu clima musical, aquela história da música, né? Amando Juazeiro, adorando Petrolina. Olha, o veneziano está cuidando da vida dele. O veneziano está procurando aliar-se a tudo e a todos, está cuidando do projeto de reeleição dele. Então, esteve com Cícero, deve ter se colocado à disposição de Cícero Lucena para não apenas, eu não sei se eles poderiam avançar para apoiar, mas é que João Azevedo quer a eleição de Cícero. O MDB gosta muito de governo. O senhor já esteve lá, né? O MDB não aguenta governo, né? Rapaz, a minha história não é muito boa com o governo, não. Eu fui governo pouco tempo e não tive a sorte de usufruir do governo. Mas o MDB gosta de governo, é isso que eu estou dizendo. Claro, o MDB perdeu, digamos assim, boas oportunidades aqui no Estado, né? E gosta de governo. Aliás, todos os partidos no Brasil. Os partidos no Brasil, eles são muito fisiológicos, né? Ou seja, eles são grupos de interesse. Você não pode hoje, ideologicamente, identificar quem é quem nessa história. Mas o MDB é diferente. O PT já teve na oposição, já roeu o osso, os 8 anos do governo Fernando Henrique. O senhor roeu o osso nos 8 anos do governo Lula, o PSDB teve na oposição também. Mas da época, né? O senhor hoje, lógico, não está mais no Ninho Tucano, né? Aliás, o senhor não está mais nem na política, né? O senhor hoje está... Não, eu estou. Eu estou porque é o seguinte, você não faz o que quer, você faz o que a realidade lhe permite. Perfeito. Eu estou participando do processo. Como consultor, fazendo ali estou tentando organizar lá as oposições lá em Boqueirão. Eu vou participar, com certeza, se me convocarem, eu vou participar da eleição de Campinas, eu vou participar da eleição estadual. Em outros municípios, eu não estou ausente, eu vou morrer fazendo política, pode escrever. Isso é bonito. Eu sou, literalmente, eu sou o animal político assumido. Eu vou continuar fazendo política de um jeito ou de outro, ou sendo candidato, ou apoiando candidatura, ou orientando, ou discutindo, ou participando. Isso aí não tenha dúvida que eu não vou deixar de fazer nunca. Se prepare que você vai me acompanhar ainda uns 10 a 15 anos. Não, e o senhor me honra muito com a sua presença aqui como comentarista político do Master News e um comentarista político de luxo, que é alguém que já esteve no gramado lá, já esteve, né, nesses enfrentamentos todos, conhece por dentro a política. Isso é fundamental, né? O nosso Fernando Gabeira, aqui da TV Master. Só para a gente fechar, João, eu queria aqui deixar um espaço, inclusive, aberto. Você foi homenageado essa semana pela Federação dos Municípios da Paraíba, instituição essa que você já presidiu, inclusive, como prefeito de Boqueirão. E conta só para a gente algo sobre essa experiência e sobre a homenagem também. É verdade. Semana passada, ou retrasada, como se diz, eu recebi um telefonema da assessoria e já tinha sido abordado pelo presidente Jorge Coelho, né? Prefeito de Sobral e presidente da Federação das Associações de Municípios. Ele disse que gostaria que nós participássemos. E fomos, de certo modo, surpreendidos porque ele prestou uma homenagem aos ex-presidentes da FAMUP. Como eu fui o fundador, eu e mais 10
presidente de associação de municípios da Paraíba, fomos os fundadores da Federação das Associações de Municípios da Paraíba, da FAMUP, em um congresso belíssimo realizado no Hotel Garden, em Campina Grande, certo? Trazendo, digamos assim, não apenas as lideranças municipais, as lideranças estaduais da Paraíba e até lideranças nacionais. Nós tivemos um congresso onde nós trouxemos Nelson Jobim, nós trouxemos Eliseu Padilha, está falecido há pouco mais de um ano, foi ministro, era uma figura extraordinária, ligado ao movimento municipalista do Rio Grande do Sul, Bajas Negre, ministro da Saúde, e neste evento nós criamos a nossa FAMUP, e a nossa FAMUP está aí se desenvolvendo cada vez mais, realizando um bom trabalho no fortalecimento da federação, porque quem fortalece o município está melhorando a qualidade da federação. Se a federação é composta da União, dos estados e dos municípios, se você fortalece o estado e fortalece os municípios, você está fortalecendo a federação e está melhorando, digamos assim, as relações políticas e administrativas deste estado e desta nação. E nesta solenidade, o presidente da FAMUP, o Jorge Coelho, nos confere lá um certificado, digamos assim, de serviços prestados àquela instituição. Eu fui, inclusive, porque reconheço o trabalho que ele vem fazendo. Se não tivesse fazendo um trabalho interessante, operoso, competente e responsável, eu não iria nem receber a homenagem. Eu fui por conta disso. Não apenas eu, mas lá estivemos o Demarzinho que também foi presidente, e lá esteve a doutora Eva e a doutora Kilza, a irmã e a esposa de Manel Júnior, porque Manel Júnior foi quem me sucedeu na FAMUP, né? Manel Júnior, eu era prefeito, eu tenho um princípio. Eu entendia e entendo que quem devia ser presidente da FAMUP ou da Confederação Nacional dos Municípios, de quem eu fui seu primeiro secretário por 2 mandatos, conquistamos o secretário, esse mandato, esta vaga para o estado da Paraíba, né? Nós conquistamos isso para a Paraíba. Eu entendo que você deve ser presidente, preferencialmente sendo prefeito. E foi por isso que eu não disputei a reeleição da FAMUP da Paraíba, foi por isso que eu não disputei, inclusive, a presidência da Confederação Nacional dos Municípios. E fui participar, ajudar Gil Almeida a eleger Paulo Zilkowski, hoje, presidente de novo da Confederação Nacional dos Municípios. Muito conhecido. Parabéns pela homenagem e, mais do que merecido, eu quero aqui abraçar o presidente da FAMUP, Jorge Coelho. Ele foi presidente quando prefeito e depois como ex-prefeito também, assim como Buba Germano teve essa mesma oportunidade. Joaquim Soares. Tota Guedes, né? Enfim, vários deles. Eu tive Manuel Júnior, um grande amigo de saudosa memória, foi presidente da FAMUP também. Eu tive um grande amigo que o sonho dele era presidir a FAMUP, era Salomão Gadelha, que infelizmente Deus levou com apenas 53 anos de idade. Ele, que era atrevido, ele disse: se eu não conseguir ganhar a FAMUP, perdeu para Buba Germano, mas eu vou criar a UNEP, União Nordestina de Prefeitos. João Fernandes, muito obrigado pela sua presença. Muito em breve já lhe convidando aqui para mais uma pauta como nosso comentarista político do Master News. Muito obrigado. Ítalo, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com você na TV do nosso Alex, né? E vocês sempre nos têm recebido com muito carinho, com muita atenção. E saúde e paz para todo mundo, o resto nós vamos fazer. Muito bem, para a gente fechar o nosso Master News aqui,